Hoje, mais uma vez com você, Vitrine na TV. Nós estamos aqui no Centro Médico de Ubá e vamos conversar com a psicóloga Marcela Corbelli, que vai falar um pouquinho conosco a respeito de um tema super atual: a criança e a separação dos pais. Marcela é psicóloga e você atende pacientes de todas as idades, não é isso, Marcela? Atualmente eu atendo pacientes de todas as idades, mas eu tenho trabalhado mais com foco no atendimento infantil, porque eu vejo maior necessidade, desse trabalho aqui em Ubá, uma carência de profissionais que trabalham nessa área e o gosto pelo trabalho com a prevenção, trabalhar com a prevenção do problema futuro. A separação de um casal é sempre traumática, né? Tanto para o casal, a meu ver, quanto para toda uma família, né? E para a criança, para o filho, qual é a influência da separação de um casal, psicologicamente mesmo, aqui clinicamente falando, para uma criança? O casal, quando ele resolve se separar, essa decisão ela não é tomada do dia para a noite. Normalmente, essa decisão vem seguida de brigas, de situações difíceis, de mal-estar na família. A criança já vem participando disso. Normalmente a criança participa e se não participa, ela sente que algo não está bem dentro de casa. E antes, durante e depois do processo de separação, há várias transformações que vão acontecendo na rotina dessa criança. Ela não vai viver mais com os pais dentro de casa, os dois ali como ela estava acostumada. Nos finais de semana ela vai ter que passar em outra casa, com outras pessoas, com o pai, onde o pai for morar. Ela vai estar exposta a novos relacionamentos dos pais. Esses pais podem constituir novas famílias, a possibilidade de novos irmãos. Então, assim, é uma série de fatores que atrapalha, que modifica, não atrapalha, modifica a rotina da criança. E a forma com que os pais vão conduzir essa separação com a criança vai dizer se vai ser realmente muito traumática e dolorosa ou não. Entendeu? Porque se os pais resolverem de forma pacífica, estiverem bem aceitos com a situação e passar isso de forma segura para a criança, pode ser que ela não sofra, pode ser que não seja traumático. Mas se a situação está dolorosa, há sofrimento dos pais, há brigas, divergências, a criança vai sentir, isso pode vir a refletir na vida dela. Sim. E como que pode ser dada essa notícia para a criança? Como que pode ser feito para ser o menos traumático possível? O mais certo a se fazer é quando os pais tomam essa decisão de se separar, eles devem sentar com a criança, falar do que está acontecendo de forma clara, de forma tranquila, segura, para que a criança seja informada do que está acontecendo dentro de casa. Ela precisa se sentir segura, amada, porque a criança muitas vezes, dependendo da idade, ela fantasia. Ela pode achar que os pais estão separando por causa dela, que ela fez alguma coisa de errado. Ela pode pensar que se os pais deixaram de se amar e não estão mais juntos, vai deixar de amá-la também. Não vão ser pai e mãe. Então, os pais sentarem, conversarem e falar isso mesmo, de que o casamento está acabando, mas não o relacionamento de pai e mãe. A criança vai sempre ser atendida, vai ser amada de uma outra forma, cada um na sua casa, mas a criança vai estar sempre ali junto com a família e isso passa mais tranquilidade, mais segurança para os filhos. É a melhor maneira de falar. E você acha que existe uma idade que a criança ela vai sofrer mais ou ela vai sofrer menos com a separação dos pais? Não tem assim uma idade ideal, não tem uma idade assim que a gente possa dizer, olha, com tantos anos a criança não vai sofrer. Mas o que se vê é que quanto mais maturidade a criança tem, o adolescente, por exemplo, que já entende o que uma separação implica, que o pai não vai estar mais na rotina familiar todos os dias, que os pais vão se relacionar com outras pessoas, quanto mais entendimento a criança tem, mais ela pode vir a sofrer.
E quanto menos idade, menos entendimento, menos tempo ela viveu com os pais dentro de casa, pode ser que o sofrimento seja amenizado. E Marcela, uma coisa assim importante, em quais casos é indicado ou são indicados a terapia para as crianças com os pais em processo de separação? Há casos em que os pais já se antecipam a um problema e já procuram um profissional para poder se orientar, para saber até isso mesmo, de como vai conduzir, de como é melhor falar. Mas nos casos que são indicados, são os casos em que os pais percebem a mudança no comportamento da criança. Um contato com a escola é muito importante. Um dos primeiros sintomas que a criança apresenta é o da perda do rendimento escolar. E junto com isso pode vir tristeza, um choro sem muita explicação, perda do apetite também é um sintoma, né? Então são várias, a gente tem que ver como que a criança age normalmente e como ela está agindo diante desse processo que se instaurou aí na família. Se vê modificações de comportamento, deve sim procurar um psicólogo, orientação, levar essa criança para atendimento, para conduzir da melhor maneira, para não evitar que ela sofra tanto. Quero que você deixe isso também para os pais, desse respeito que tem que haver na ausência e na presença do ex ou da ex-companheiro ou companheira. Isso aí é um aspecto muito importante. Tem pais que acabam usando os filhos como objeto de intriga, de fazer ciúme e desfaz, né, a figura paterna ou a figura materna diante da criança. É muito prejudicial para o desenvolvimento emocional da criança. Há também casos em que o próprio pai ou mãe abandona esse filho. Vai viver outra família, vai viver outros filhos e abandona. E a mãe fica ali sofrendo com a criança que quer a presença do pai. É um exemplo. Então, assim, das duas formas que acontecem, tem que ter muito respeito, tem que respeitar muito essa criança. Ela não pediu para nascer, ela não pediu para estar ali naquele ambiente. Então, os pais têm que respeitar o espaço da criança e resolver entre eles o problema dos dois, sem envolver os filhos. Muito bem. Marcela, uma outra coisa que eu também vejo que pode ser ponderada e é muito importante a opinião de um psicólogo, é a respeito dos lares, que muitas vezes os casais não se separam, mas que infelizmente vivem muito desarmônicos, né? Muito sem harmonia. E o que é pior? É a separação ou a criança convivendo naquele ambiente? Muitas pessoas adiam, né, a separação por conta dos filhos ainda pequenos. Vão esperando ele desenvolver, crescer, entender para poder depois tomar uma decisão. E isso é muito pior, porque para a criança é bem melhor conviver com os pais separados, mas em harmonia, num ambiente saudável, num ambiente sem briga, sem pesado, sem estar tão pesado, tão carregado de coisas ruins. É muito pior. Então é melhor que os pais resolvam o problema deles. O amor é o melhor caminho para evitar o sofrimento, para evitar muito desgaste, para evitar que essa criança sofra. Senta com a criança, conversa, explica o que está acontecendo, passe para ela segurança, tranquilidade e muito amor. Dessa forma, não tem como ser tão traumático, não tem como dar errado. Os pais amando e demonstrando esse carinho para os filhos. É isso aí, nós conversamos hoje com a psicóloga Marcela Corbelli. Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente volta com mais Vitrine na TV para você. E essa entrevista e outras você pode ver também na nossa página facebook.com/Revista Vitrine UBA.